Salve, salve, galera! Tudo certinho? Professor Vitor aqui, eu sou professor de Direito Penal. E, pessoal, vamos aqui para mais um encontro onde trabalharemos um tema extremamente importante dentro da parte geral do Código Penal, que é o famoso princípio da legalidade, a aplicação da lei penal e o princípio da legalidade, tudo bem? Mas antes, não se esqueça, deixa já o like aí, que senão se você deixar para o final do vídeo você esquece, deixe seu feedback aí nos comentários e sigam a gente aí nas redes sociais, legal? Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Pessoal, como podemos ver aí, o direito penal parte geral, princípio da legalidade, o professor Victor Magalhães, segue a gente aí nas redes sociais. Pessoal, princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade ele traduz para a gente, pessoal? Ele traduz a seguinte ideia, confiram comigo aí no slide. Ele tem a previsão legal no inciso 39 da Constituição e no artigo 1º, e traduz a seguinte ideia. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pessoal, eu chamo a atenção para vocês para o seguinte, esse princípio, ele é cláusula pétrea. Vem comigo aqui para o quadro. O que isso quer dizer, professor? Nós podemos extrair dessa observação duas conclusões. Por se tratar de cláusula pétrea, nós extraímos a conclusão número 1, que emenda à Constituição não pode excluir este princípio do texto constitucional. O artigo 60, que traz lá das emendas constitucionais, ele diz o seguinte, olha, não pode ser objeto de emenda constitucional aqueles projetos de lei, projetos de emenda que visam excluir ou suprimir direitos fundamentais. E, por se tratar de cláusula pétrea, este princípio não pode ser suprimido pela via constitucional, pela emenda à Constituição. E por ter previsão também, tanto na Constituição, no artigo 5º, quanto no artigo 1º do Código Penal, nós extraímos daí a segunda conclusão, que é o artigo 1º do Código Penal. Pessoal, aqui na conclusão número 1 nós visualizamos uma emenda à Constituição. Contudo, o legislador ordinário pode editar uma lei que revogue esse artigo 1º e retire ele do texto do Código Penal. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, se o legislador ordinário em algum momento resolver fazer essa alteração legislativa, esse princípio perde a validade? Ele para de produzir seus efeitos? Pessoal, é muito importante vocês visualizarem que, se está previsto na Constituição Federal, o legislador ordinário ele não pode suprimir instâncias e editar uma lei que tenha força maior do que a Constituição. Então, o examinador de concurso que vai querer te jogar numa casca de banana vira e fala que é uma afirmativa para você marcar X, que uma vez editada uma lei excluindo o artigo 1º do Código Penal, o princípio da legalidade está extinto do ordenamento jurídico. E essa é uma afirmação muito falsa. Por quê? Por se tratar de uma cláusula pétrea. Legal, pessoal? É muito importante mentalizar essas duas conclusões. E qual que é a abrangência desse princípio, professor? Vem comigo aqui para o slide. Pessoal, a abrangência do princípio da legalidade atua nas infrações penais e também nas suas respectivas sanções. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que as infrações penais, como gênero, não devem observar aí o princípio da legalidade. Vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, nós sabemos que infração penal é um gênero, ok? É um gênero na qual comportam duas espécies. Os crimes e as contravenções. Beleza? Os crimes e as contravenções. Para os crimes, nós temos as seguintes penas em regra. A pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa. E as contravenções, as prisões simples. Pessoal, quando o princípio da legalidade fala que
abrange as infrações penais, nós estamos falando dos crimes e das contravenções. Então, se vier na prova de vocês, assim, candidato, as contravenções penais devem obedecer ao princípio da legalidade, e essa afirmação ela é verdadeira, porque infração penal é gênero, crime e contravenções suas respectivas espécies. Logo, o princípio da legalidade atua nos crimes e suas respectivas sanções, quais sejam a PPL, a PRD e a multa, e as contravenções penais, que aí abrange a suspensão simples. Então, para alterar qualquer uma dessas espécies, o legislador deverá obedecer ao princípio da legalidade. Beleza? E eu alavanco vocês a um concurso mais elaborado, mais aprofundado, que exige mais um pouco de raciocínio e maldade do candidato. O examinador vira para você e pergunta, mas candidato, e as medidas de segurança? Devem obedecer ao princípio da legalidade? Pessoal, medida de segurança é uma sanção penal, já está pacificado nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF, que medida de segurança tem natureza de infração penal, de sanção penal, melhor dizendo. Então, aplicada a quem? Aplicada aos inimputáveis. Inimputável não responde a pena de privativa de liberdade. Ele responde a uma medida de segurança. Pode ser uma internação compulsória, pode ser um tratamento ambulatorial, e isso a gente estuda lá na teoria da pena. Mas, para fins de legalidade, as medidas de segurança, por ter natureza, de sanção penal, devem obedecer, sim, ao princípio da legalidade. Então, para o legislador editar uma lei que altere, ou melhor dizendo, se o legislador quiser alterar medidas de segurança, deve ser por meio de lei, em observância ao princípio da legalidade. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Mas venha cá para o slide novamente para eu chamar a atenção para um outro detalhe. Medida provisória, pessoal, não pode tratar de matéria penal. Está previsto expressamente na Constituição, no artigo que trata das medidas provisórias, legal? O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, medida provisória, em que pese ter força de lei, e além do fato de poder ser convertida em uma lei propriamente dita pelo legislativo, ela não pode tratar de matéria penal, por expressa vedação constitucional. Contudo, existe uma discussão nos tribunais superiores a respeito da medida provisória, tratar de matéria penal para beneficiar o réu. Em que pese essa discussão jurisprudencial, pessoal, as bancas de concurso costumam cobrar a literalidade do texto constitucional, principalmente em questões objetivas que não há margem para você aí fazer uma discussão, você levantar o questionamento. Então, para fins de prova, marque que não pode, beleza? Por expressa vedação constitucional. E aí, a legalidade, ela tem dois grandes hemisférios, vem comigo aqui para a tela. Ela tem dois grandes hemisférios, a legalidade formal e a legalidade material. O que seria essa legalidade formal? Como está escrito, é a obediência aos trâmites procedimentais de criação. E a material, o conteúdo deve respeitar direitos fundamentais. Volta comigo aqui para o quadro. Pessoal, a legalidade em matéria penal, ela deve observar dois grandes hemisférios. A legalidade formal e a legalidade material. O que seria a legalidade formal? Devido ao processo legislativo. É a observância dos procedimentos do rito de criação. Iniciativa, votação, promulgação, sanção ou veto. Lá na Constituição tem lá todo o procedimento para a criação das leis ordinárias. Isso a gente estuda em direito constitucional. Mas para fins de legalidade em matéria penal, a lei deve observar todos os trâmites legais. Legal? Além disso, deve observar a legalidade material, que é a observância às leis constitucionais, direitos fundamentais de fundo, que não pode violar nenhum direito fundamental. E aí o examinador, um pouco mais
maldoso, querendo jogar você numa casca de banana, te pergunta: candidato, em um determinado momento, vai trazer para você lá uma narrativa, em determinado momento o legislador ordinário editou uma lei e foi publicada, começou a surtir efeitos, e que observou todo o devido processo legislativo. A lei é formalmente perfeita. Contudo, ela previu a possibilidade de trabalhos forçados. Ou seja, alterou, né, o texto de alguma lei penal, do Código Penal, e que passou a prever para determinada conduta a pena de trabalhos forçados. Essa lei é válida? Essa lei pode surtir efeitos penais? Pessoal, a resposta só deve ser não, né? Por quê? Porque trabalhos forçados é vedado expressamente pelo próprio texto constitucional. Como que o legislador ordinário, em contramão do que prevê a própria Constituição, edita uma lei formalmente perfeita, mas que prevê trabalhos forçados ou que prevê a pena de tortura? Não faz sentido, né, pessoal? Então, essa lei não pode surtir efeitos penais. Então, para poder observar a legalidade, a lei penal, editada pelo Poder Legislativo, pelo legislador ordinário, deve observar a forma e o conteúdo. Beleza, pessoal? E aí, eu alavanco vocês aí mais um grau no nosso estudo. Vem comigo aqui para o slide. Pessoal, o que são os chamados mandados de criminalização? A Constituição, em determinados momentos, principalmente ali no artigo 5º, ela estabelece uma intervenção obrigatória do legislador ordinário. E aí ela cria os famosos mandados de criminalização. Vem comigo aqui para o quadro. Pessoal, muita atenção aqui. A Constituição Federal, ela estabelece, em determinadas condutas, que o legislador ordinário deve necessariamente criminalizar a tortura, o tráfico, o racismo. A Constituição vira e expressamente prevê: legislador, essas condutas serão crime. Atue obrigatoriamente. Mas o concurso não vai te perguntar isso. O concurso vai te perguntar: candidato, a Constituição Federal cria crime? A Constituição Federal comina a pena? O que é cominar a pena? É aplicar a pena, né? Prever em abstrata. E aí? Se fosse o concurso fosse hoje, daria para sair do outro lado? Pessoal, muita atenção aqui, que isso é uma pegadinha clássica. A Constituição manda criminalizar, ela não criminaliza. Então ela não cria crimes. Então a resposta é negativa. Eu chamei a atenção para vocês aqui no slide, volta comigo. A Constituição não cria crimes, mas impõe ao legislador a sua criação obrigatória. Tanto que essas condutas já estão tipificadas em suas respectivas leis. Nós temos a lei de combate ao racismo, nós temos a lei de drogas e por aí vai. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, muita atenção com relação a isso. Pessoal, qual que é o próximo tópico? Quais que são as dimensões e os desdobramentos do princípio da legalidade? Pessoal, o primeiro ponto muito importante é saber que precisa de uma lei escrita. Vem comigo aqui para o quadro. O que significa uma lei escrita? Uma lei escrita, pessoal, ela tem que estar positiva. Ela tem que estar materializada em algum texto. É necessariamente fazer parte de um código, de um texto legal. Seja o Código Penal, seja uma legislação especial. Mas ela tem que estar materializada num texto, num corpo positivado. E aí a implicação técnica com relação a isso, e que vai cair no seu concurso, não é isso, que vai ter que estar escrito? Sim, vai ter que estar escrito. Mas aí o examinador maldoso vira e fala: mas e os costumes? Pessoal, o costume, para ter relevância jurídica, ele deve ser a soma de dois fatores. Ele deve ser a soma de práticas de atos reiterados, né, uma prática contínua de atos, e a sensação de obrigação.
Mas, professor, eu não entendi. Pretendo explicar. E a sensação de obrigação. Vou dar um exemplo clássico aqui. Pessoal, o famoso cheque pré-datado, ele é proveniente, ele nasceu de um costume, ele não tem previsão legal. Se você lê a lei de cheque, você não vai ver em momento nenhum falando que existe o cheque pré-datado. Que é até uma impropriedade, porque o certo seria um cheque pós-datado, né? Porque você assina ele hoje e pós-data para uma data futura. Mas enfim, ele é um costume dentro ali do direito mercantil, em que se tem uma prática contínua, as pessoas, né, no dia a dia ali acostumaram a fazer o cheque pré-datado, e existe a sensação de obrigação, ou seja, eu tenho que cumprir aquele cheque. Tanto que já tem matéria sumulada nos tribunais superiores que a apresentação de cheque antecipado, né, de cheque pré-datado antecipado, gera danos. Então existe a prática reiterada e existe a sensação de obrigação. Logo, criou-se um costume juridicamente válido. Contudo, para fins penais, pelo fato do princípio da legalidade exigir uma lei escrita, positivada, os costumes não podem substituir a lei. Então, se cair na prova de vocês que o examinador lhe pergunta se o costume pode criar tipos penais, pode combinar penas, a resposta é extremamente negativa. Legal? Vem comigo aqui para o slide. Foi o que eu destaquei aí para vocês. Ó, os costumes não podem substituir as leis em matéria penal. Legal, pessoal? Qual que é a próxima exigência do princípio da legalidade em seus desdobramentos? Exige uma lei estrita. O que significa uma lei estrita, pessoal? Vem comigo aqui para o quadro. Uma lei estrita é uma lei estritamente no sentido de matéria e forma. Isso quer dizer que esse princípio veda, ou pelo menos, né, ameniza a famosa aplicação da analogia. O que seria analogia? Analogia, pessoal, é uma forma de integração. O que é isso? Em determinadas... o legislador não tem como prever todas as hipóteses do mundo fático. Então, em determinados momentos, a lei vai ter ali um vácuo, vai ter ali uma brecha, uma lacuna na lei, que não vai prever aquela situação do caso concreto especificamente. Então, utiliza-se da analogia, que é a aplicação da lei, né, em casos semelhantes para casos parecidos, e você vai fazer essa integração da lei, e assim você supre essa lacuna aí legislativa. E aí, pelo fato do princípio da legalidade exigir uma lei estritamente legal, estritamente material, a analogia ela é um pouco mitigada. A gente vai ver um pouco mais à frente as possibilidades de aplicação da analogia em bonam partem, que é a única, né, ou em benefício da parte, que é a única possibilidade aqui dentro do direito penal. Mas para fins, né, do princípio da legalidade, observar isso aí que exige-se uma lei estrita. Pessoal, aconteceu, né, num passado não tão distante, a questão da criminalização da homofobia e da transfobia por meio da lei de racismo. Né? O mandado de injunção impetrado no STF, né, ele entendeu, ele pacificou ali, pelo menos momentaneamente, que, né, exige-se aí que a possibilidade, né, existe a possibilidade de criminalizar a homofobia e a transfobia, né, pela aplicação da lei de racismo. Pessoal, a doutrina criticou muito essa posição do Supremo pelo fato, né, de que seria ali uma verdadeira analogia em malam partem, que proibida aí pelo princípio da legalidade. Né? Contudo, o STF, na contramão, falou, não, enquanto o legislador não tipificar, aplica-se a lei de racismo para casos semelhantes. Exige aí essa controvérsia para fins de concurso. Se o concurso exigir aí a aplicação da jurisprudência, né, do STF, fala que pode, beleza? E exige-se, pessoal, vem comigo aqui por slide, uma lei certa. O que seria uma lei certa? Uma lei certa, pessoal, é uma lei que não existe no seu texto expressões vagas. Contudo, a doutrina também critica esse princípio, né, dentro
Código Penal, por exemplo, no crime de injúria, o que seria decoro, as normas penais em branco, mas o fato é que exige-se uma lei certa e que essa certeza, né, é a ausência de expressões vagas, ambíguas e de difícil compreensão. Por exemplo, o artigo 121, ele é muito claro. O artigo 121 do Código Penal, ele é muito claro em matar alguém. Não tem maiores celeumas, é matar uma pessoa. Extrai-se facilmente dessa norma do texto legal. Então, o princípio da taxatividade, que é um desdobramento aí da legalidade, vira expressamente prevê que o legislador deve, em tese, em que pese ter aí alguns deslizes, não pode existir expressões vagas e ambíguas. Beleza, pessoal? Então vem para cá e da lei, além dessa lei certa, exige-se uma lei anterior. E aqui eu chamo muita atenção e muito cuidado aos senhores e das senhoras. Por quê? Porque aqui nós desdobramos o princípio da legalidade em outros dois subprincípios. Pessoal, a lei anterior prevê que o crime e a pena devem ser definidos em lei prévia. E o princípio da retroatividade, que é um outro desdobramento, fala que a lei só produz efeitos da data em que entrar em vigor. Ou seja, muita atenção. O princípio da legalidade é um princípio máximo, que se subdivide em dois grandes subprincípios. Fala que a lei deve ser anterior ao fato que se pretende punir, e a partir do momento em que ela entra em vigor, ela só vale daqui para frente. Ela não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Nós vamos estudar também em momento oportuno daqui para frente. Muita atenção com relação a isso. Ou seja, não pode existir, a lei não pode existir para poder punir fatos que já aconteceram, ou seja, ela não pode retroagir, e ela só tem que prever fatos para frente, beleza? E qual que é o próximo? E com isso, pessoal, nós extraímos aí algumas considerações. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. O que significa isso, pessoal? Suponhamos que em determinado momento, no tempo, existe uma lei Y que criminaliza uma conduta e faz a previsão de uma pena de 5 a 10 anos. Legal, pessoal? E, em um momento oportuno, um momento futuro, o legislador vira e fala, não, essa conduta está muito grave. Nós vamos prever, vamos fazer uma alteração aqui, vai editar uma lei X, em que essa pena aí cai para 2 a 5 anos. Pessoal, a partir do momento da vigência dessa lei, no momento, todas as pessoas que foram condenadas por esse crime na vigência da lei anterior serão beneficiadas. Por quê? Porque a lei só vai retroagir para beneficiar o réu, ou seja, se a conduta dele agora aplica-se uma pena menor, ela retroage. Beleza, pessoal? E qual que é a outra conclusão? A outra conclusão é proibida a criação de tribunais de exceção. O que seriam os tribunais de exceção, pessoal? Igual aquele famoso caso de Nuremberg. É você criar um tribunal para julgar fatos que já aconteceram. Vem comigo aqui para a tela. Ou seja, nós vamos criar um tribunal para poder julgar uma série de fatos que já aconteceram. Pessoal, isso é proibido. Por quê? Porque o princípio da legalidade, que se desdobra na irretroatividade, fala, não, a lei só vale daqui para frente. A partir do momento que eu previ uma conduta criminosa nesse momento, eu não vou criar tribunal para poder julgar as pessoas que já, que porventura praticaram esse tipo de conduta no passado. Isso é vedado, isso inclusive está estampado no texto constitucional. E aí, a irretroatividade não atinge somente as penas, como também as medidas de segurança, e restringe-se às normas penais. O que é isso, professor? Pessoal, as normas do Código de Processo Penal, elas, em que pese, prevê, às vezes, uma conduta que é pior para o réu, uma norma pior para o réu, ela se aplica no caso concreto. Porque as normas processuais, elas não estão vinculadas ao princípio da retroatividade. É por isso que se aplica apenas para as normas penais. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, vamos adentrarmos agora numa
nos desdobramentos aprofundados de lei posterior. A gente viu que a lei, né, não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Mas, contudo, pode ocorrer alguns institutos, e essas nomenclaturas são cobradas em prova, em que uma lei posterior, né, pode prever uma série de fatores. E aí, o que seriam as hipóteses de lei posterior? Pessoal, abolício criminis. O que seria abolício criminis? Pessoal, abolício criminis, ela, como o próprio nome induz, é a abolição do crime. Ou seja, vem comigo aqui para o quadro. Existe uma lei X, né, que prevê que uma determinada conduta é crime. Contudo, como o direito deve acompanhar a evolução social, em determinado momento olhou-se e falou, pô, essa conduta aqui já não é mais passível, porque o direito penal só atua em última ratio, ele é a última medida. Inclusive, essa conduta agora o direito administrativo pode punir muito bem. A sanção civil já é suficiente. E aí, eles editam uma lei Y e que essa conduta não é mais crime. Pessoal, a lei veio e aboliu o crime. Era o que aconteceu, por exemplo, no crime de adultério. Hoje, se você for lá no Código Penal, você vai ver que o crime de adultério foi revogado. Ou seja, a lei posterior deixou de criminalizar essa conduta. Mas aí eu chamo a atenção. Qual que é o efeito disso? O que vai cair no seu concurso é isso. Qual que é o efeito? O efeito é que ela retroage sempre. Contudo, eu chamo a atenção somente os efeitos penais. Por quê, professor? Porque a pena, vem comigo aqui para o quadro. A pena, ela surte dois grandes efeitos principais. A partir do momento que a pessoa é apenada, ela surte os efeitos penais e os efeitos extrapenais. O que é isso, professor? Os efeitos penais. Em regra, a restrição da liberdade. A restrição da liberdade. Pode ser também uma multa, né? Não confundir multa com reparação, tá, pessoal? É a pena de multa. E aí vem uma abolício criminis. Vamos supor que uma pessoa esteja presa pelo crime de adultério. O crime de adultério não é mais crime. Então essa pessoa tem que ser colocada em liberdade naquele exato momento, porque a lei posterior deixou de considerar aquela conduta crime. Contudo, os efeitos extrapenais permanecem. Suponhamos que, naquele crime de adultério, ele provocou danos civis, um dano moral, um dano material para uma outra pessoa. E a obrigação de reparar o dano permanece. A reparação do dano permanece. Foi por isso que eu chamei a atenção. Só cessa os efeitos penais. Os extrapenais, não. Ok? Aqui também pode acontecer, suponhamos, a perda do cargo público. A perda do cargo, a depender do crime, é um efeito extrapenal. Então, permanece os efeitos extrapenais. Legal, pessoal? E qual que é a próxima, pessoal? Qual que é a próxima hipótese de lei posterior? É a famosa novatio legis in melius. Mas, professor, que palavrão é esse? Pessoal, não tem muito segredo. É uma nova lei mais benéfica. Mas veja, a diferença da novatio legis in melius e para abolício criminis é que na abolício criminis a conduta deixa de ser crime. Agora, na novatio legis in melius, uma lei de alguma forma suaviza a situação do réu no caso concreto. Seja diminuindo a pena, seja diminuindo a multa. Mas o que vai cair isso para vocês, na prova de vocês, pessoal, não é isso. É que é proibida a conjugação de leis. Como que funciona isso? Suponhamos que, em determinado momento, existe, uma lei A que criminaliza uma conduta X com a pena de 5 a 10 anos de reclusão e uma multa de 15 salários mínimos. Contudo, em determinado momento, veio o legislador e editou uma lei que altera esse crime, uma lei B, que prevê para a mesma conduta agora uma pena de 2 a 5 anos
e uma multa de 20 salários mínimos. O aplicador do direito, o juiz, pode conjugar, porque perceba, na pena foi mais benéfica para o réu. Contudo, na multa foi pior. Então eu posso conjugar essas leis, aplicar a pena dessa e a multa dessa? Pessoal, não. O STJ já pacificou o entendimento que é proibida a conjugação de leis. Por quê? Porque pelo princípio da legalidade, nós vimos que existe uma lei escrita, positivada, e uma lei estrita, ou seja, uma lei proveniente do legislativo. Se o aplicador do direito, se o juiz combinar essas leis, ele estará, na verdade, inovando no ordenamento jurídico e criando uma lei C. A famosa chamada que cai em prova, esses termos, pessoal, muita atenção, é a famosa lex tercia. Ou uma terceira lei. O juiz estaria inovando, estaria substituindo a vontade do legislador. E isso é proibido. Isso não pode acontecer. Beleza, pessoal? E é isso que significa, aí, porventura, uma nova lei que beneficia o réu. Aí o juiz aplica ou totalmente uma, salvo, né, se a lei B não revogar de cá totalmente, se elas permanecerem aplicáveis em um determinado momento, igual aconteceu com a lei de drogas, ou ele aplica uma toda, ou uma aplica a outra inteira. Eu gosto de chegar e falar assim, o que você prefere? Tomar menos cadeia e pagar mais uma multa, né? Ou tomar mais anos e pagar menos? Aí fica a gosto do freguês. Legal, pessoal? Muita atenção com relação a isso. Qual que é a próxima hipótese de lei posterior? Vem comigo aqui para o slide. É a famosa novatio legis impeius, ou novatio legis impejus, também é muito conhecida. E ela é extremamente o oposto da anterior. Nesse caso, a lei posterior vai prejudicar o réu em determinada situação. Legal, pessoal? E como que funciona isso, professor? Vem comigo aqui para o quadro. Né? Aí aqui é uma lei A que criminaliza uma conduta com a pena de 10 a 20 anos. E aí vem uma lei B que criminaliza a mesma conduta, porém uma pena maior, de 15 a 20. Olha, pessoal, essa lei nunca vai retroagir, porque era uma novidade legislativa, era uma inovação legislativa totalmente prejudicial ao réu. Então as pessoas que porventura forem condenadas aqui, permanecerão respondendo aqui, e nunca aqui, sob pena de afrontar aí o princípio da legalidade. Ou seja, ela nunca retroage. Legal, pessoal? Próxima hipótese de lei posterior é a novatio legis incriminadora. Pessoal, ao contrário da novatio legis impeius ou novatio legis impejus, essa lei passa a criminalizar uma conduta. Antes não era crime, agora é. Na anterior, ela prejudica de alguma forma. E essas diferenças são muito cobradas em prova, pessoal, muita atenção. Aqui, vem comigo aqui para o quadro. Na novatio legis incriminadora, o legislador vai pegar uma situação que até então não era crime, não era nenhuma espécie, não existia espécie de sanção penal e vai criminalizar. Exemplo, o famoso crime de importunação sexual. O crime de importunação não era considerado crime, até num passado não tão distante. Não era uma contravenção, porque não existe uma contravenção que prevê aquela conduta, e também não era crime. Logo, os agentes, as pessoas que porventura que se enquadravam nessas condutas, saíram impunes. Por quê? Porque não era crime. Veio o legislador e falou assim, não, peraí, o crime de importunação sexual, ele é crime. É o famoso, fatídico caso lá do rapaz no ônibus com a moça. Então, aquela conduta não era crime. O legislador veio, não, peraí, está acontecendo demais. O direito tem que adaptar aos fatos. Logo, vamos criminalizar. Contudo, o que o examinador cobra não é essa aplicação, não é esse entendimento. É você saber a diferença entre novatio legis impeius e novatio legis incriminadora. Nenhuma prejudica uma lei já existente, uma conduta já criminalizada, né, já tem previsão criminal.
o legislador vem e amplia a multa ou amplia a pena ou prevê alguma espécie de qualificadora ou de causamento de pena que prejudica o réu. Na novatio legis incriminadora, não. Aquela conduta não existia no ordenamento jurídico como crime e passa a existir. Legal? Não vamos cair em pegadinha de examinador, não. E uma observação, vem comigo aqui pro slide. Pessoal, nunca retroage. Legal? Pessoal, vamos prosseguir. Vamos prosperar. Aqui, muita atenção, na súmula 711 do STF, que diz o seguinte: a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professor, não entendi nada, falou grego. Vamos traduzir essa súmula aqui, pessoal. Primeiramente, vem comigo aqui para o quadro. Primeiramente, vamos entender que os crimes, eles podem ser, existe uma classificação que os crimes podem ser permanentes ou instantâneos. Os crimes podem ser permanentes ou instantâneos. Ou também chamado instantâneos de efeitos permanentes, mas não vamos adentrar nessa classificação por agora. O que seriam os crimes instantâneos, pessoal? São aqueles que a sua consumação se dá num momento único. Ou seja, instantaneamente ele está consumado. Exemplo, artigo 155. 155 do CP, artigo 121 do Código Penal. Ou seja, a partir do momento que a conduta delitiva se consuma, o crime está totalmente perfeito, está totalmente acabado. Né? Percorreu ali todo o iter criminis, consumou o crime, fez ali toda a sua tipificação legal. Isso é que é um crime instantâneo, consumou. Ao contrário, é o do crime permanente, em que sua consumação ela se prolonga no tempo, como é o caso, por exemplo, da extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal. O crime de tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei de Drogas. O que é isso, professor? O crime permanente traduz a ideia de que, enquanto permanecer a conduta delitiva, permanece a consumação. Suponhamos que um agente detém em sua casa drogas para revenda. E ele ficou com essa droga durante 30 dias. Durante esses 30 dias, enquanto continuou a conduta dele de permanecer com a droga, o crime foi consumando-se ao longo do tempo. E aí veio a súmula do STF e diz que a esses crimes, enquanto permanecer a conduta delitiva, a lei penal mais grave pode se aplicar. Vamos traduzir aqui com uma linha do tempo, um esqueminha que vai facilitar o entendimento dessa súmula, que essa súmula é muito cobrada e é muito importante. Suponhamos que o agente, na data X, privou uma pessoa de liberdade. Artigo 159 do CP. Privou alguém de liberdade, com o intuito ali de obter o resgate. E ficou com essa pessoa durante 45 dias. Aqui deu o 45º dia. Neste momento, a polícia descobre o cativeiro, rompe com o cativeiro e liberta a pessoa. Legal? Contudo, o legislador veio no 15º dia, editou uma lei que amplia a pena do artigo 159, suponhamos que de 10 a 15 anos, para 15 a 20, tá? A título de exemplo, tá, pessoal? A súmula do STF vira e diz que para essa conduta aplica-se a lei mais grave, ou seja, a lei mais grave irá retroagir para essa conduta enquanto mantiver ali a permanência do crime. Ou seja, é como se a cada tracinho desse aqui, o agente estava consumando a conduta dele. E neste exato momento da edição da lei, ele consumou mais uma vez o crime, porque a consumação prolonga no tempo,
Só no 45º dia é que foi rompido com o cativeiro. Logo, essa súmula 711 do STF diz que não, peraí, nos crimes continuados e nos crimes permanentes, enquanto né, mantiver a conduta delitiva, a lei mais grave se aplica. Por quê? Porque é como se fosse cada consumação prolongada no tempo. No momento da edição da lei, ele consumou mais uma vez o crime. É como se fosse, entre muitas aspas, não é uma retroatividade, é como se eu tivesse cometido o crime no momento da edição da lei. Legal, pessoal? Muita atenção com essa súmula, que essa súmula ela é muito cobrada, tanto na sua literalidade, né, quanto nesse entendimento de que uma lei pode retroagir, né, uma conduta praticada anteriormente, desde que pese ser até mais grave, né? É o que a súmula 711 traduz a ideia. Legal, pessoal? Vamos prosseguir, vamos prosperar. E aí, para finalizarmos a aula de hoje, o que seria a lei temporária e a lei excepcional? Pessoal, a lei temporária, ela foi feita para durar um espaço de tempo. E a lei excepcional foi feita para durar durante algum fato ou algum evento. O que diz o artigo 3º do Código Penal? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias, que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vem comigo aqui para a tela, aqui para o quadro. Pessoal, a lei temporária, ela tem prazo certo. Ela tem prazo certo. A lei excepcional, ela tem evento certo. Ou seja, a lei excepcional, por exemplo, a famosa lei da Copa, a lei das Olimpíadas, ela tem, enquanto durar aquele evento, né, ela vai permanecer vigente, vai ter efeitos. Passou o evento, ela cessa a vigência. A lei temporária foi feita, por exemplo, para durar 2 anos, 3 anos. Traduzindo de uma forma bem sucinta é isso. Mas qual que é a implicação para fins de prova? É que elas são dotadas, pessoal, de ultratividade. O que é uma lei ser ultrativa? O que é ter ultratividade? É ela produzir efeitos mesmo cessada a sua vigência, a sua duração. Ou seja, em determinado momento, o legislador, né, faz uma lei excepcional, uma lei temporária, e ela dura, sei lá, do início de 1/1 até 31/12. E aqui tem um crime previsto. Determinada pessoa foi lá, foi enquadrada nessa conduta e começou a responder pelo crime. Só que depois do prazo da lei. Essa lei, ele vai ser julgado improcedente o pedido? Não. Por quê? Porque a lei permanece aplicando seus efeitos mesmo depois de cessada a sua vigência. Isso que é ser ultrativa. Cessou a vigência, permanece produzindo os efeitos. Legal, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês aí com relação ao princípio da legalidade. É muita informação para pouco tempo, né? Mas é um princípio muito cobrado, é um princípio que tem uma incidência muito grande em provas, tá? Esses detalhes, essa súmula 711 do STF é muito importante, legal? Então, fica aqui o meu desejar, meu obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça aí de deixar o like, dê aí seu feedback, né? Pra gente melhorar o conteúdo de vocês aí e até a próxima.